Isso não acontece só com estrangeiro. Então, Percepção minha, sim, não sim. sei se é da maioria, porque eu não falo japonês, então Sim, assim, sim. normalmente quem não fala japonês é mais chorão, né, com essas coisas. Fala, mas é porque não me Acontece. entendem, porque, né, mas assim, eu vou na minha percepção, né. Eu há muitos anos atrás, quando eu peguei e fui pro Brasil a primeira vez, Sim, o sim. primeiro ano que eu trabalhei aqui no Japão, eu trabalhei muito, exageradamente, naquela época que você tinha zangueô excessivo, você podia Muito. virar às noites, trabalhar assim, tipo, num ritmo frenético mesmo, aquele negócio assim que você falava assim, é aquele pessoal que tinha problemas de saúde se Porque mantesse, trabalhava muito, né? se mantesse assim, aquele ritmo, né? E eu fui dessa época, apesar que o povo que veio antes de mim, eu tenho 17 anos aqui, tem gente que tem 20 e poucos, né? Quase 30 anos, então eles pegaram um ritmo Muito mais, mais mais intenso. intenso do que o meu. Eu já peguei aquela transição quase do Shakai Hoken entrando, e aí as fábricas já estavam tentando adaptar um horário mais Sim, flexível e tal, né? Mas mesmo assim ainda podia fazer o zangueô excessivo. E aí, o verdade. meu primeiro ano, realmente eu trabalhei num ritmo assim de fazer virar 2, 3 noites, ter salário fora de média, de você chegar assim até. Hoje eu não consigo ver ninguém trabalhando e conseguindo esse salário com um É salário bem difícil. alto. E aí, quando eu cheguei no Japão, né, aí você dá de cara com o quê? Com o imposto. Né? Porque você foi pro Brasil, É, bonitão, né? Primeiro ano, não tem imposto. Aí você chega lá, prefeitura, pum, é impostão enorme lá. Só que meu imposto veio muito alto. muito Muito alto. alto. Muito surreal, assim, na época. E aí o que que aconteceu? Né? Veio um formulário pra mim, um formulário, eu acho que era da cor verde ou amarela, eu não lembro que cor que era esse formulário. E aí, a minha irmã, que pegava ali um pouquinho de katakana, eu acho, eu peguei, cheguei, conversei com ela, ela virou e falou, parece que isso daí é negócio de dedução de imposto. Aí eu falei, dedução de imposto? Aí eu fui lá na Na prefeitura prefeitura. pra ver o que que era, né? Aí a mulher pegou o papel, falou, ela olhou assim, ela assustou com o papel, eu virei e falei, o que que foi? Ela falou, não, esse papel não é pra você, não. Eu virei e falei, como assim não é pra mim? Entendeu? E tipo assim, não, não é. Aí eu dei a entender que, tipo assim, era pro japonês, mas não era pro Se não é pra estrangeiro. você. Entendeu? Aí Entendi. eu peguei e virei e falei, não. E tipo, eu falei, não, veio pra mim, no É meu pra nome, tá aqui, é pra mim. mim. E fui, e aí, com muita discussão lá, deixaram eu preencher o papel. E na época eu não conhecia Jesus ainda, então imagina assim a minha revolta. E, a- Imagino, e imagino. aí, coitada da Suiaca, a Suiaca até hoje ela me vê, ela tem meio que trauma comigo. Ela fala que toda vez que eu chego na Acontece. prefeitura, ela olha pra mim assim, calma, eu não sou mais aquela pessoa. Mas acontece, é difícil É. mesmo. Aí eu cheguei lá e quando fizeram os cálculos depois disso, o valor era exorbitante, acho que dava quase 600, 700 mil de imposto a ter de pagar. Reduziu para 80 mil com É. esse formulário. E depois de algum tempo, porque eu sempre via na prefeitura, quando você chegava ali onde você preenche as Sim, coisas, aquele naquela, monte de papel. tinha aquele monte de papel, pelo menos na prefeitura de Kakamigahara, que agora reformou, eu já não sei, mas naquele lugar retiraram todos os Sim, papéis de sim. lá. Tipo assim, se você não souber o nome, eles não te dão, Eles não te dão. entendeu? Então eu acho que isso é meio... É incrível isso, porque o que, que acontece? Depende muito de quem vai te atender. Mas tem gente que tem essa sensibilidade. Ela vê, fala assim: olha, é isso que ele quer. E vai, pergunta ou vai, fornece. Mas tem pessoas que não têm essa sensibilidade. Então, vai falar assim: tá na cara que é aquilo, mas não dá. Isso acontece na prática, eu vejo assim. Então, às vezes eu fico. Quando eu comecei a trabalhar, eu ficava até chateada Sim, quando eu sim. presenciava nesses momentos assim. Mas faz parte. Isso não acontece só com estrangeiro. Então, às vezes eu achava assim. Nossa, no início eu ficava brava, assim, falava, nossa, poxa, por quê, né? Mas aí eu fui vendo que isso acontece não só com o estrangeiro, mas acontecia até mais com os japoneses. É porque tem assim, eu já ouvi falar, não aconteceu comigo, né? Sim, Eu já ouvi falar o que eu vou falar. A pessoa chegar lá, especificar todo o que que é a que ajuda, o que é o negócio, falar, não, é sobre isso, é pra criança, não sei o quê, sim, não sei o sim, quê, não sei o sim, quê, não sei o sim, quê. A sim. pessoa, não sei. Não sei, Se você não falar o nome exato, eles pegam e falam, não sei. Aí a pessoa pega e olha pra cara da pessoa, é tal ajuda. É essa. Mas parece que a pessoa tá se fazendo de é bobo. Você tem impressionante, mas alguma ordem lá de acontece. cima pro pessoal não... Pior que não, sabe que assim, a cabeça, né, o topo ali, eles têm um propósito, mas quem executa trabalho não tem essa mesma visão. Então isso acontece muito. Então o trabalho do tradutor, eu vejo assim, eu fui contratada para ser tradutora, mas eu encaro o meu trabalho como consultora. Por quê?
Porque através de um diálogo que eu tenho, uma conversa que eu tenho ali com aquela pessoa que eu vou atender, eu percebo a necessidade dela e aí eu vou sugerindo a ela o que pode ser feito. E aí a gente vai fazendo. Porque se eu for seguir e fazer somente o que ela está me pedindo, muitas vezes ela não vai solucionar o problema que realmente ela está. Sabe? Porque às vezes o que você acha que é uma solução não é a solução. Então, isso precisa de pessoas que entendam, interpretar a necessidade do outro e resolver. E isso é algo muito particular. Então, assim, eu faço isso. Talvez nem todos façam isso, né? Sim. Mas, assim, eu encaro isso porque eu vim para cá pequena, como eu falei. Na época, assim, 1996, 97. Então, assim, não tinha informações, não é verdade? Sim. Então, meus pais... muitos direitos que eles tinham, eles não tiveram, não usufruíram, então pagou a mais. Então hoje, quando eu atendo alguém, eu falo assim, nossa, sabe, eu me sinto como se fosse da família. É uma coisa impressionante, eu consigo criar uma afinidade com as pessoas que eu tô atendendo ali de uma forma muito fácil, porque são os meus, sabe? A minha função não eu não tomo partida. O meu trabalho é interligar e resolver o problema de ambas partes. Então, o brasileiro que está ali ou o estrangeiro que está ali com uma necessidade que precisa ser resolvida e a prefeitura também que precisa resolver e precisa solucionar, porque assim, a prefeitura então ela quer auxiliar o estrangeiro. Sim. Mas assim, quem executa nem sempre está ali a fim de fazer isso. Então eu tenho que estar ali fazendo aquela média, aquela ligar ali para que seja concretizado ali o que é necessário. Sim. E que nem a gente estava falando sobre imposto, né? Uma coisa que eu já ouvi em muitos casos, né? Da prefeitura não querer negociar o imposto dependendo da quantidade de tempo que tem esse imposto. Sim. Tipo, teve muitas pessoas nessa brincadeira, porque a gente chama de brincadeira porque assim, teve muita gente que não sabia como funcionava a lei no Japão. Aconteceu o seguinte, imposto todo mundo paga. Mas, né, primeiro que no Brasil a gente não conhece, não existe esse imposto municipal residencial. Né? Então as pessoas chegavam aqui no Japão, o que acontecia? Eu via acontecer com muitos. Mudava de cidade, entrava em outra prefeitura, ninguém tocava no assunto e aí morria. Porque as prefeituras na época não tinham ligação uma com a outra. Sim. Né? Give it to me like... Place where they told you what to chase, told you how to run the race.